estava lá no Japão trabalhando e de repente um dia você resolveu criar um canal no YouTube. Não, o canal no YouTube eu comecei lá na França. Porque eu queria falar sobre a vida Qual na que França. veio a ideia? A ideia era falar sobre a vida na França? A ideia no começo era falar... Tanto que o canal antes chamava França e Afins. França e Afins? Talvez tenha gente aí assistindo que é desde o tempo do França e Afins. E era o quê? Contando o quê? Sua vida como tipo, estudante vlog, lá na França. Estudante e tal. Que e aí eu maneiro. comecei a receber muitos comentários assim... por que tu mora na França? O que tu faz na França? Como tu te sustenta? Essas coisas assim. E aí eu comecei a falar, eu faço física, eu estou num doutorado, eu tenho uma bolsa. Aí começaram as perguntas. Como Estudo faz o quê? física? Entendi. Tipo assim, o que um físico faz? Como fazer um doutorado? Física, licenciatura ou bacharelado? Eu lembro que o meu primeiro vídeo, assim, quando eu falei de física, foi bacharelado ou licenciatura? Que essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. O que escolher, né? O que escolher? Dar aula ou pesquisar, né? Exatamente. E muita gente tem a ilusão de que se tu é licenciado, tu não pode fazer pesquisa, o que é um equívoco. Tu pode ter um título de licenciatura e fazer pesquisa. Então, eu comecei a falar sobre isso e aí eu entendi que existia uma falta de conhecimento muito grande. As pessoas não sabiam o que um físico fazia, como entrar na faculdade, licenciatura, bacharelado, como fazer uma iniciação científica. São muitas dúvidas. Muitas. E aí eu comecei a falar sobre isso. E aí, como o foco trocou tanto, aí o pessoal falou... O pessoal não perguntava mais da França, perguntava da física. Exatamente. Aí o pessoal falou, tu tem que trocar o nome do canal, porque tu já nem fala de França e tal. Aí eu falei, como que eu poderia falar então? Física e afins, entendeu? Porque assim eu falava um nasceu. pouco da França, um pouco da física, um pouco da minha vida, e fui falando. E aí, conforme eu ia fazendo vídeo, eu descobri, assim, que existia muito desconhecimento, digamos assim. E aí, eu não conhecia também outros canais que explicavam a mesma coisa, assim, não no sentido da divulgação científica, mas no sentido de licenciatura ou bacharelado. Essas dúvidas clássicas, eram né? as dúvidas mais de seguir carreira, porque divulgação científica já existia. Vários canais já faziam divulgação científica de, o que é um buraco negro, essas coisas, o teu próprio canal mesmo. E aí... Mas não da carreira, né? Não da carreira. Como seguir? O que o físico faz? Exatamente. O que o pesquisador faz? Quais são as áreas da física? E aí eu comecei a trazer bastante amigo meu da física para dar entrevista no canal, fazer lives. De áreas diferentes para mostrar, Exatamente. Né? A gente fez uma vez o Janeiro da Física Médica. Depois a gente fez foi um fevereiro que era astrobiologia, astrofísica e astroquímica. Aí foi as 3 astros que eu trouxe... convidadas doutorandas ou pesquisadoras na área dos grupos de pesquisa do Brasil e do exterior. Aí o pessoal fazia pergunta da física médica. A gente trouxe uma pessoa especialista em física nuclear, física, radioterapia e outra em inovações na área de física médica para reduzir a parte do rádio e ter parte menos rádio, digamos assim. Aí eu fui trazendo bastante gente e aí o pessoal foi gostando, o canal foi crescendo e tal. E aí que veio o vídeo que viralizou, né, do coach quântico e da psicóloga, que foi, na verdade, aquele vídeo que o meu canal deu a transformação, digamos assim. Aí, outro ponto que eu fazia muita questão de trazer era, tipo, mulheres cientistas. Sim. Porque na verdade, na época que eu comecei, o único canal de mulher que eu lembro que falava de física, principalmente na minha área mais, assim, teórica, não a parte de astronomia, cosmologia, mas da física de partículas, a teórica, era um canal que chamava Bala de Canela, que eu acho que ela até parou de fazer vídeo, mas ela acabou o doutorado também, acho, da USP e tal. E aí eu lembro, é o único canal que tem, vamos, tipo, criar mais canais, né? Tá a demanda aí. Exatamente. E aí eu comecei a fazer esses vídeos e o coach quântico e a psicóloga veio porque, assim, eu recebi uma mensagem, um DM de um seguidor meu, falando assim, Bibi, faz um react desse vídeo aqui. E aí eu lembro que, assim, olha, eu sempre fui muito perdida do YouTube. Eu comecei a conhecer canais de divulgação científica e de YouTube
sei lá, em 2018, vamos colocar assim, 2017. Antes disso, eu só usava o YouTube pra ouvir música e pra assistir alguma coisa aleatória. Eu não tinha essa conexão, eu não era muito ligada, assim, com rede As tretas, social. as coisas. Não. Entendi. Eu era muito uma pessoa, assim, que eu não tinha muita conexão com o computador. Eu falava, assim, Mas quando você estudava lá, você estudava, vamos dizer, a grosso modo, a parte quântica da coisa, Aham. né? Você nunca tinha ouvido Nunca. falar nessas coisas? Nunca. Mas é porque você estava fora, né? Pode ser. E eu acho que lá não tem isso, né? Como que é lá isso? Eu acho que tem um pouco, assim, mas aqui parece mais aqui forte. é demais, né? É, porque... Mas eu vou te falar por quê. Como que é quântica em francês? A palavra. Quântica em francês, quantique. Ah, é? Então, a palavra quântica, eu falo isso em todo lugar, é uma palavra bonita pra caramba. É. Então, você colocar ela em tudo que é lugar... Pô, eu tô aqui com um microfone quântico, cara. Nossa! Uau! Entendeu? É um negócio que eu tô tomando aqui, ó, meu Monster quântico. Quântica é uma palavra bonita pra caramba. São duas, né? Quântica e neuro. O neuro também é... verdade, esse é neuroconhecimento, a pessoa fica, nossa, uma coisa assim. E o quântico, então eu acho que era por causa disso, porque como você tava fora, você tava meio desligada do movimento que tinha aqui. Não, e eu acho que eu era uma pessoa muito desligada das próprias... Porque você foi direto pro coach quântico, mas aqui a gente tinha o colchão quântico. eu não conhecia, o travesseiro quântico. Não conhecia? Eu conheci o travesseiro da NASA. O travesseiro da NASA é famoso, do O grande Max quântico eu Ponto. não conhecia. Não, tinha o travesseiro quântico que você ia dormir, e aí tinha umas bolinhas aqui, e é isso que a quântica faz. E travesseiro, esse negócio, fazia propaganda na televisão, meu. Na televisão, naqueles programas de madrugada que vem de coisa. Então é por isso. Eu não sabia. Então, eu acho que os seus seguidores eram do Brasil e viam essas coisas. E você tava lá na França, que não devia ter tanta loucura, né? Porque é uma loucura que tem aqui, Eu já né? tava, esse vídeo era o meu primeiro ano no Japão, eu lembro. Ah, tá no já Japão. era já era mais, era 2018. Lá no Japão, então, nem devem falar disso. Muito engraçado isso. Uma vez eu tava almoçando com o meu chefe e ele é japonês, assim. Pensa numa pessoa que um dia me contou assim: ai, esse final de semana, passei o final de semana todo colocando os meus CDs pro computador. Aí eu falei: mas por que tu não usa o Spotify? Aí ele falou: o que é Spotify? Nossa. Aí depois, outro dia, ele me chamou pra... Foi muito engraçado. Ele me chamou assim, que ele entrou no Twitter. Criou um Twitter pra ele. Aí ele me chamou na sala dele e falou assim: me conta uma coisa, como é que faz pra eu pagar o Twitter pra eu conseguir escrever mais? Porque eu tenho um limite pra escrever. Ele disse: onde é que paga pra escrever mais? Eu falei: não, professor, não paga. É assim Aí ele: como mesmo. assim não paga? Eu falei: não, o máximo é esse. Se tu quiser escrever, eu tenho que clicar aqui. Aí ele: eu achei que as pessoas pagavam. Então, outro dia ele me perguntou: o que é Netflix? Então, ele é bem assim, ele é muito assim de cozinhar, fazer jardinagem, mas ele não é muito ligado da Tradicional. internet. Aí a gente tava almoçando no refeitório e eu falei pra ele assim: tu sabia que existe os terraplanistas? Eu comentei alguma coisa sobre terraplanista. E ele parou de comer assim, e ele me olhou e falou assim: como assim? O que é um terraplanista, né? Um flat earther. Aí eu falei, tipo assim, não, as pessoas que acham que... Aí ele ficou assim: pessoas que acham que a Terra é plana. Gente, isso foi, tipo, ano passado. Pessoas que acreditam que a Terra é plana. Não, nunca ouvi. Como assim? Mas a Terra não é... Eu falei: não, professor, é óbvio que não é plana, né? Mas as pessoas... E ele... Não, mas aí ele queria toda uma explicação. Entendi. E ele ficou em choque. Então é muito engraçado que existe pessoa que não tem nenhum conhecimento que isso existe. Então eu era um pouco... Eu era um pouco assim. Exato. E aí, quando eu recebi esse primeiro vídeo do coach Não, quântico... antes, só fala aí, como que é quântico em japonês? eu não sei como é que é Não? quântico em japonês. Eu acho que eles devem falar, tipo, quantum, meio que... Pô, mas quantum é bonito também. Quantum né? Quantum é uma palavrinha bonita. Acho que eu vou usar quantum. Eu vou começar a usar quantum agora. Ciência sem fim, versão quantum. Olha, vai ficar maneiro, Ao hein? invés de versão pocket, é versão quantum. E Mas aí o pessoal então começou a comentar. Falou, Sim, eu reaja rece- a isso aqui. Isso, eu recebi... Porque assim, ó, esse vídeo bombou, estourou. Foi assim, porque aí eu não sei se foi um dos primeiros ou quase um dos primeiros de fazer aquele botar duas pessoas
diferentes. Então, porque eu sei, o que você tá falando, pessoal que não tá ligado, é que aqui no Brasil, aqui a gente teve... Eu nem sei o que aconteceu com esses caras, mas eles eram um canal chamado Sputniks. Spotniks. Ainda existe, será? Então, eu não sei o que tá. O cara do Spotniks até entrou em contato comigo, e pra quem não sabe aí, vocês procurem aí, galera, vocês vão achar. Eles pegavam duas pessoas que eram totalmente diferentes, né? E colocavam pra conversar, só que uma pessoa não sabia o que aquela outra pessoa era. Então, eu sei disso, porque o cara até me chamou pra fazer um debate com um terraplanista, mas eu já tava na época que eu não debatia mais, entendeu? Cansei. Mas eles chamavam, então eles queriam colocar um terraplanista e um cara que não era, um físico e um terraplanista. E assim eles foram fazendo. E nessa, eles colocaram o coach quântico, né? E a psicóloga. E uma coisa interessante, porque aí eu sei porque que o pessoal foi falar com você. Porque junto com esse canal, começou a surgir no Brasil, aqui no nosso YouTube, né, a nossa bolha aqui, começou a surgir a galera fazendo reacts a isso aí. Então, porque era um negócio interessante. A ideia do cara era muito interessante mesmo. Você colocar duas pessoas que não sabiam o que era para elas debaterem a ideia. Porque o grande problema de você debater com uma pessoa, assim, por exemplo, vai debater com o terraplanista, ele começa a atacar você. Ele não ataca a ideia mais. Sim. Entendeu? E aí o pessoal começou a fazer react. Então, o Felipe Raime fez react, Caio Gomes fazia react, entendeu? Então a galera começou a fazer react desses. E acho que é por isso que o pessoal foi atrás, né? Esse do coach quântico e da psicóloga, o meu react foi o primeiro que saiu, porque eu acho que eu tive a vantagem de estar no futuro. Entendi. Então o vídeo saiu, o pessoal me falou, eu passei o dia no trabalho, cheguei de noite e falei, vamos fazer. Porque assim, ó. Foi uma pessoa específica que me mandou, que eu lembro, que foi o primeiro que eu vi. E aí o meu canal devia ter, assim, quase, sei lá, 10 mil seguidores. Já não era tão pequeno, já tinha um certo número, assim. E aí ele falou pra mim, assim, Bibi, faz um react desse vídeo. E eu lembro que eu perguntei pra ele, assim, o que é um react? Porque eu não sabia, eu nunca tinha visto. Porque você tava fora mesmo da bolha, né? Eu tava muito fora da bolha, sabe? De verdade. Entendi. E aí, eu acho que todo mundo já deveria ter visto o react, porque quando eu digitei eu digitei no YouTube react, apareceu react de música, de clipe, não sei o quê. Foi um período que o YouTube nosso aqui, o react começou a fazer muito sucesso. Sabe por quê? Vou até te falar por quê. Porque é fácil pra caramba. É muito fácil. É muito mais fácil que você fazer um vídeo e editar. Você põe ali, cara, e fica... É o que o nosso amigo, né, Mulambo? Casé faz hoje, né? Casimiro faz hoje. O sucesso é fazer o quê? É fazer react. É fazer o react da lancheirinha das meninas, entendeu? É isso aí. Então, isso criou uma cultura e pela facilidade, que é muito mais fácil. O meu primeiro... Na verdade, eu entendi a ideia do react. Aí eu lembro que eu pesquisei no Google como editar um react, porque na época meus vídeos nem eram editados, assim, eu mesmo fazia uma mini ediçãozinha, assim, mas era bem simples, né? Aí você viu que não tinha edição, que era você do ladinho comentando só, né? Só que aí o que eu acho que o pessoal gostou foi porque ao invés de eu simplesmente reagir, tipo, rir ou fazer uma piada, eu comecei a explicar a física. Tipo, então o meu react durou 1 hora. E aí eu comecei a falar, não, porque a física de partículas, porque as partículas, porque o experimento da fenda dupla. Meio que foi uma aula, assim. E eu fui muito espontânea. Eu sou muito espontânea, geralmente, assim. Eu sou o tipo daquelas pessoas que a expressão, assim, se eu tô irritada, minha cara, todo mundo vai ver. É fácil de enxergar. E eu sou muito falante no 220. Então, se eu tô estranha, é porque alguma coisa aconteceu. Então, acho que eu fui muito expressiva. E aí o vídeo viralizou. E como foi o primeiro, acho que daí todo mundo já caía naquele vídeo. E aí o meu canal, sei lá, saiu de quase 10 mil para, sei lá, 80 mil. Caramba. Em um dia, 2, assim. Que foi demais. Claro, só que como eu já tinha muito conteúdo, o pessoal começou a consumir. Não era só o react, era o todo. E aí o pessoal começou a falar, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí que eu entrei nesse mundo da pseudociência, porque eu não sabia que existia. Então sua porta para pseudociência foi o coach quântico. Foi. Tanto é que o próprio... Entrou bem, hein? Tanto que o próprio Sputnik me convidou uma vez, só que eles não sabiam que eu morava no Japão, tipo, pra fazer um fazer vídeo. Um desse. Só que eu falei, eu não moro aqui e tal, então não dá certo, né? Até porque eu nem sei se eu iria. Eu acho que é meio... assim, meio estranho. A pessoa tem que ir muito mente aberta.
Não, depende de... Mas é que se tu é chamado, tu meio que tu imagina o que vai acontecer, né? Então, mas é porque o cara do Spotnix, eu acho que ele não conhece as pessoas. Ele não conhece o nível de treta que existe. Que existe, entendeu? Né? Ele quer chamar pela ideia de colocar pessoas que pensam diferente conversando. Só que eles não fazem ideia do nível. Às vezes tem níveis aí que você não pode ficar, entendeu? Eu já fui perseguido por terraplanista, querendo me matar, entendeu? Meu Deus. Me pegar no planetário de Ibirapuera, 10 lá, pedaço de pau, entendeu? Então, assim, como que eu vou sentar com um terraplanista e conversar com um? Não dá, meu. Não tem condição. Não tem. Aí eu expliquei tudo isso pra ele. Ele falou, caramba, tal. Aí eu fui explicando, cara, sua ideia é sensacional, mas vai ter duplas que, infelizmente, você não vai conseguir, cara, colocar, porque tem um nível que transcende a ideia, entendeu? Que debater a ideia, eu falei, se você me colocar, por exemplo, eu falei pra ele, se você me chamasse com ufólogo, eu iria numa boa. Com ufólogo. Com ufólogo eu iria, porque o ufólogo eu sei que vai ficar debatendo a ideia. O ufólogo não vai chegar assim, você é um ateu, não acredita em Deus. Ele não vai falar isso pra mim. Não, Ele vai debater a ideia, que é diferente dos terraplanistas. Então, inclusive, essa que é quando eu fiz uns 3 ou 4... 3 react, eu acho. E tanto é que eu fiz o do terraplanista e do diretor da Super Interessante, inclusive. E o outro foi com o físico, né? Isso. Teve um físico de um planetário. Foi gravado lá no Planetário Ibirapuera. Aquele físico sensacional, né? É. Eu achei de uma calma. Ele tava assim, sério que eu tô respondendo isso? Ele tava de um jeito assim... É aquela pessoa que tem uma paciência infinita, eu acho. Porque os caras falando, e ele assim... mas o problema é que isso... E os caras enlouquecendo ele. Não, mas é que física... Eu achei sensacional, assim. E aí eu recebi do coach quântico e da psicóloga, comentários variados, assim, nem sei, aquele vídeo, sei lá quantos mil comentários tem, eu nunca mais olhei, mas era tranquilo. O dos terraplanistas era pesado. Porque mas é um pesado criminoso. Não é um pesado assim... tá ruim. Tanto é que o único vídeo do meu canal que eu fechei os comentários foi o do terraplanista com o diretor da Super Interessante. Porque foi um hate, assim, horrível. Porque eles vêm em massa atacar. Isso mas é aí, eles também... Às vezes o tiro sai pela culatra. Porque os caras fazem toda aquela campanha pro ataque, só que aí vários que chegam meio que desistem. E tem até hoje terraplanista no meu canal acompanhando, né? Que comenta, eu sou terraplanista, mas eu também gosto de aprender sobre física. Vim daquele vídeo e estou até hoje. Aí eu fico, o cara que veio... Mas é isso, é sobre isso eu falo muito no meu canal. Até quando tu vai fazer um react, ou quando react científico, assim, de explicar por que aquela pessoa tá falando uma coisa que não faz sentido... tu nunca atacar a pessoa. Isso que eu sempre falo isso também. Exatamente isso. Podem pegar todos os lugares que eu vou. Você nunca vai ver eu falando mal de um terraplanista, cara. Eu falo da ideia, entendeu? É a ideia. Você tem que bater na ideia, não é na pessoa. Exatamente. Né? E, por exemplo, assim, o que eu acho também, às vezes, que o react, de uma forma mais científica, pode ajudar também, se a pessoa entender que tu está falando da ideia, é porque eu noto assim, tu vai fazer um vídeo no teu canal ou no meu e tu explica toda a física, toda a ciência. Mas a maioria do público leigo, às vezes, não consegue conectar o que tu explicou. Por exemplo, o que eu expliquei antes sobre o pion, sobre modelo padrão, sobre quarks, gluons, a pessoa, ela assiste aquele vídeo e entende aquela ideia. Mas aí ele vê um outro discurso de uma pessoa falando sobre o assunto, ela não conecta o conhecimento que ela viu naquele momento com o porquê o discurso daquela pessoa tá errada. Por exemplo, tu pode fazer um vídeo no teu canal explicando por que a Terra é redonda. Aí a pessoa vê o discurso do terraplanista, ela não conecta o que tu ensinou e ela fica confusa. Então, às vezes, o React pode ter esse papel de uma ferramenta, né? Que pode ajudar, na verdade, se tu explicar o porquê aquele discurso está errado. É difícil explicar sobre ciência, porque eu acho que a gente tem uma base científica péssima na escola. Nós somos analfabetos científicos. O Brasil nós somos. Pode falar, não tem problema. Não é complicado mesmo. É complicado, entendeu? Porque
por exemplo, pega aí, eu falo várias vezes, que você pega na pandemia. Ah, porque o modelo do Imperial College... Cara, você vai falar de modelo, cara? Metade da população não sabe fazer uma conta de média, cara. Como que você vai falar que tem um modelo rodando por trás do negócio, entendeu? Então, assim, realmente é muito complicado mesmo. E aí eu acho que, como já existe todo esse problema de base científica, aí também o Brasil é um país muito forte de crença. Aí mistura a falta de base científica com a crença e com alguém que vende uma ideia, um produto. Tipo, os colchões quânticos, travesseiros quânticos. A pessoa acredita. Claro, porque aquilo vai ser a salvação dela. Né? Exatamente. É isso. Mas e o coach quântico? E quem que ganhou o debate do coach com a psicóloga? Foi a psicóloga. Mas a psicóloga era muito boa, porque ela só ficava assim... Ela era, tipo... A própria psicóloga, que ao invés de debater, ela fica... Ouvindo. E fazendo pergunta. E aí a pessoa vai... Vai se enrolando. Vai. E se enrola, e se enrola, e se enrola. Chega no ponto que não tem mais.